O bom é que ela deu só uma cutucada, né? Mas, gente, obrigada, muito obrigada, Gisela. E agora, na sequência, então, nós vamos ter mais uma fala. A gente conta com a professora Marli Terezinha Pereira. Ela vai falar sobre o plano diretor na perspectiva da zona rural. A Marli, ela possui graduação em Engenharia Agronômica, mestrado em Economia Agrária, aqui pela Exalc, USP, doutorado em Estudos da Sociedade Latino-Americana, com concentração em Sociologia, pela Universidade de Artes e Ciências Sociais de Santiago do Chile, docente na Exalc, gerente estadual da SUDEP, Ministério da Agricultura, no período de 78 a 82, gestor estadual do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde, Centro de Produtos Naturais de Farmanguinhos, Fiocruz, do Ministério da Saúde. Também foi secretária executiva do Conselho Estadual do PRONAF e do Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar. E ela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, né? E hoje ela faz parte também da UCIP Pira 21. Marli, então, tempo, obrigada também por estar aqui colaborando, né? Tá bom. Bem, boa tarde a todos. Ah, não. Boa tarde a todos. Ótimo, agora sim, vocês me animaram mais também, né? Depois aqui dessa apresentação, eu vou ter que me esforçar. Eu também vou cutucar aqui, né? Vocês me conhecem. E realmente agora eu vou estar partindo aqui para essa questão. É uma apresentação um pouco diferente, mas é o meu jeito, tá? Infelizmente, ontem eu perdi o meu pendrive num Uber, que está por aí, quem sabe ele está aqui por aqui também, né? E eu não consegui, então fiquei até às 6 da manhã tentando, né? Então eu espero que haja assim uma linha lógica e depois a gente está à disposição aí, né? Para agradecer a você, Nancy, realmente o convite e a confiança, prometi depois da outra apresentação, e eu prometo tentar seguir o horário, tá bom? Então vamos lá, gente. Vocês vão ver que agora a gente vai dar uma guinada, né? A gente estava falando da questão cidade, e eu vou falar, inclusive quero cumprimentar também o pessoal do IPLAP, não é? Porque na primeira reunião que nós fomos na audiência pública lá na prefeitura, eu realmente fiquei realmente brava, né? Quando eu vi a forma como estava sendo planejada a questão da participação do pessoal da zona rural na discussão do plano diretor, né? E aí a minha filha falou assim para mim: mãe, você fica muito brava. Não, eu sou brava, sabe? Eu sou brava quando acho que a coisa não é justa. E eu acho que a gente tem que ser assim. A justiça não é apenas só para nós. Tem que olhar para o outro e trabalhar junto. E eu acho que o plano diretor, né, tem tudo a ver com isso. Então, vamos lá. Esse conceito aqui, eu já falei, eu acho importante, né, não é questão só para a gente relembrar, porque quando a gente vai trabalhar, né, essa questão do plano diretor, ele é uma política pública. Então, eu não posso trabalhar nem nas discussões com qualquer tipo de conceito, né? Então, como eu falo para os meus alunos lá, quer dizer, eu tenho primeiro um senso comum, né? É um senso, é alguma coisa que, né, a cultura popular cria, mas não tem comprovação científica. Isso a gente já deixa de lado. Não serve para colocar numa política, não é? Conceito acadêmico. A Gisela tem toda a liberdade, né, de fazer as suas pesquisas, tirar as suas conclusões e, inclusive, de propor conceitos, né? Eu também posso aqui na universidade fazer isso, nós temos essa liberdade, tá? Claro que vai se comprovar depois se esses conceitos realmente perduram e se eles estão de acordo com a realidade, né? Mas também não estão nas políticas públicas. Então, eu não posso usar, por exemplo, um conceito meu, que eu posso achar legal, né? E colocar numa política pública ou colocar num plano diretor, por exemplo. E nós temos, então, esses conceitos que nós chamamos de operacionais. Esses são os conceitos que nós podemos e devemos usar, tá? Estabelecido por lei
e servem de referência para todas as políticas públicas. E eu vou dizer para vocês, aqui eu dei um escorregão enorme na última palestra, tá? Por quê? E depois eu vou voltar a esse tema. Eu havia colocado, né, que a questão do parcelamento do solo rural, né, havia uma lei que realmente você não pode ter uma parcela menor que 20 mil metros quadrados, que era o módulo rural, né, Lígia? Só que eu, quando vou fazer a palestra, eu consulto o quê? Os ministérios aos quais eu estou ligada, que é o Ministério da Agricultura, a Secretaria Nacional de Meio Ambiente. E como eu estava pensando em área rural, eu nem pensei em entrar no Ministério da Cidade. Né? Porque não tinha nada a ver com o rural. E aí, a lei que muda, né, que foi colocada aqui pela Gisela, que passou, né, a régua, né, e acabou com isso, legitimando tudo aquilo que foi feito irregularmente, está no Ministério da Cidade. Então, eu, na verdade, continuei usando, até estou aqui me retratando, né, e ver como que a gente escorrega às vezes. Então, a gente precisa ter certeza de saber o que está fazendo, né? Desenvolvimento é outra coisa. Cada um de nós, acho que se eu pensar aqui, né, o que significa desenvolvimento para cada um de nós? Né? O que é isso? Há diferentes interpretações, e aí tem... Quantos vereadores aqui tem na Câmara? Então, desses 23 vereadores, não quer dizer que todos eles tenham o mesmo conceito de desenvolvimento. Não quer dizer que todos os prefeitos das nossas cidades tenham o mesmo conceito de desenvolvimento. Então, também há outro cuidado. O que é que está escrito? O que é que está proposto? O que é que está sendo entendido, né? Porque, senão, cada conceito vai levar a sociedade a um caminho diferente. E nem sempre aquele que ela quer. Tá? Pode seguir. Quem lembra da história da Alice no País das Maravilhas? Todo mundo conhece a história? Quem conhece, levanta a mão, vamos ver. Essa história a gente nunca esquece, né? Que ela entra, né, pela árvore lá, vai cair, e ela se sente meio perdida, porque ela não sabe para onde ela vai, né? E aí ela encontra o gato, tá? Então, ela fala assim para o gato, olha, me ajude, né? Eu estou aqui perdida, né? Inclusive tem um slide, mas eu não coloquei, que tem todas as flechinhas para onde ela poderia ir. E ela fala, que caminho eu devo seguir, né? Aí o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Bem, ele falou, então não importa para onde você vai. Se nós fazemos oficinas na área urbana, na área rural, conversando com a população e perguntando para onde você quer ir, né, ele tem que ter consciência realmente do que ele está decidindo. Ele tem que saber qual é a situação real dele, o que é que pode mudar. Senão a gente vai falar isso exatamente, né? Então não importa, vamos deixar que se faça e que se continue da forma que está. Pode seguir. Muitos pesquisadores, né, também entendem, e eu lembro que quando eu estava na Exalc, a gente já discutia esse conceito de desenvolvimento com o professor Paulo Cidade, né? E era isso que também ele falava. Então, de que para se chegar no desenvolvimento, a gente precisa apenas o quê? Pensar apenas no lado econômico, o aumento de renda, né? E isso daí é importante para o desenvolvimento, né? Incrementos constantes no nível de renda, sem preocupar com que essa renda é distribuída. Tá certo? Ou se ela é concentrada, né, em alguns setores. Então, o desenvolvimento, gente, em qualquer concepção, né, ele tem que ser a soma do crescimento econômico, claro, geração de emprego, né, fazer com que a economia ande, isso é importante, né? Mas acompanhado do quê? Melhoria da qualidade de vida da população. Senão não tem sentido, né? Onde nós estamos. Pode seguir. Então, ele não é sinônimo, né, de crescimento econômico. E crescer economicamente, então, não significa que a população vai ter melhor qualidade de vida. Porque se fosse assim, a gente não veria essa figura. Tá?
A gente não encontraria isso, bem que hoje a gente vai criando, né, um mecanismo interno de que a gente vê tanto disso que a gente acaba não enxergando mais, né? Fica todo mundo invisível, né? E o mundo parece que é cor-de-rosa, mas ele não é não. Ah? Pode seguir. Então, se nós não tivermos o desenvolvimento e a preservação do ser humano, vamos esquecer o restante. Pode seguir. A gente fala que a pobreza no Brasil, ela é urbana, né? Claro, ela é evidente, né? A gente encontra, ela está aí quando não se torna invisível, mas ela está na nossa frente, tá? Pode. Ela tem maior, entretanto, né, incidência em municípios, né, do interior do país, que está alinhado também com a realidade global, né, mundial, onde 80% da pobreza se concentra em áreas rurais. Eu quero agora fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, quem é de Piracicaba? Que está aqui. Eu sei que tem bastante gente que, aliás, bem-vindos, né? Dos que são de Piracicaba, quem é da área rural? 1, 2, 3. Você é mais ou menos. 3. Também para quem é de Piracicaba. Quem conhece a zona rural de Piracicaba? Não preciso comentar. Pode seguir. Então, vamos dar uma passeada por esse mundo rural, né, e ver o que é que nós encontramos lá. Pode seguir. Cidade e município. Essa é a primeira pergunta. Qual é a diferença? Né? Frequentemente, eles são colocados como sinônimos. Na verdade, eles são conceitos muito diferentes. E a gente tem que estar atento a isso nesse momento de discussão, inclusive do plano diretor. Pode seguir. Então, são expressões que designam, né, diferentes aspectos de um mesmo território, tá? Então, o município é um espaço territorial político, né, dentro do Estado e da unidade federativa, administrado, né, por uma prefeitura. E quem nós sabemos, quem faz, e cuja legislação é feita, né, pelos vereadores, tá certo? Então, o município, ele possui uma zona rural, né, e possui uma zona urbana. Essa zona urbana é o que nós chamamos cidade, né? Pode seguir. Então, é interessante também, eu andei assim, eu queria pegar vários conceitos de cidade, né? E eu achei interessante, isso aqui fala, é um conceito que trata, né? Inclusive, isso aqui é até oriundo do conceito francês, né? Conceito que trata da importância de um ambiente urbano digno para todos os seus moradores. Mas, por favor, eu estou falando cidade, né? Brasil, o direito à cidade foi definido pela Constituição Federal, né, de 88, né, e regulamentado pela lei que é chamada de Estatuto da Cidade. Me dói, gente, tá? Me dói, eu vou ficar brigando aqui o tempo inteiro por isso, pode seguir. Então, está lá escrito, eu entrei no Ministério da Cidade, aliás, quem já entrou no Ministério da Cidade na internet? Levanta a mão. Gente, é até difícil de entrar, né? Lá ele fala que o meu computador está com vírus, que a minha aqui não é, eu acho que não é para entrar, né? Mas eu consegui. Então, lá está como missão, melhorar as cidades, tá? Tornando-as mais humanas, social e economicamente justas e ambientalmente sustentáveis, por meio de gestão democrática e integração das políticas públicas, de planejamento urbano, habitação, saneamento, mobilidade urbana, acessibilidade e... Estou vendo a palavra urbana ali, né? Toda hora está ali. Mobilidade urbana, acessibilidade e trânsito de forma articulada com os entes federados e a sociedade. Tá? Essa é a missão, está lá. É só entrar no Ministério da Cidade. O público em geral, né, então, inclusive jornalistas, políticos, etc., ainda confundem essa questão de cidade e município, né? A palavra urbana, mesmo, ela vem de urbis, né, que significa cidade. Pode seguir.
Então, vamos lá, né? Zona rural e zona urbana. Pode seguir? Então, o município é igual, rural mais urbano, né? Então, a partir disso, é a tese que a gente sustenta, né? Só que o mundo rural, ele não é homogêneo, né? E ele é composto por diferentes realidades. É bastante interessante, eu dou aula aqui na Exalc, né? E eu fico muito preocupada, inclusive, com os nossos jovens, né? Não apenas, às vezes, nós aqui na cidade, como eles não sabem o que é o rural. E eu mando eles desenharem, sabe? Desenhem o rural. Eles veem uma casinha com uma chaminézinha, uma vaquinha, né? E não desenha uma pessoa. 90% é só, exatamente, não tem gente lá, né? Mas isso realmente faz parte, né, do processo. Bem, então ele é composto de diferentes realidades. Então vamos passando aqui. A gente vê que, né, a gente encontra de tudo na área rural. Pequenas propriedades, grandes indústrias, silos, etc., né? Ainda mais nesse país onde é bastante desenvolvido o nosso agronegócio. Pode seguir. Vejam aqui, essa aqui é a mesma cultura, né? O algodão, né? Mas dois sistemas completamente diferentes. Então, se eu vou discutir com quem faz aquele tipo de colheita, não é a mesma coisa, não são as mesmas políticas do que eu vou discutir com esse daqui. Não é? Então, veja como também essa discussão que a gente vai fazer lá, né? Nesse meio tão diverso. Pode seguir? Colheita de milho, né? Pode pôr o outro? Isso daqui correu o mundo, essa foto, acho que vocês já devem ter visto, né? Aqui você faz ao mesmo tempo, colheita, né? Do milho e o plantio simultâneo, né? Não era soja, não. Agora não vou lembrar, não vou nem falar. Alguém lembra? Cadê ele saiu, né? Bem, mas vejam bem, né? Onde vai a tecnologia? Sistemas diferentes, né? De uma mesma área rural, pode seguir. Aqui é cebola, né? Então, aqui já foi colhida, né, por máquina. Então, ali nós temos a colheita manual, né, por pessoas. Pode seguir. Então, no mundo rural, gente, nós temos esses 4 segmentos aqui, que a gente faz muita confusão, tá? Eu tenho o que eu chamo de agricultura de subsistência, eu tenho a agricultura familiar, a agricultura classe média e a agricultura patronal. Todos eles aqui fazem parte de políticas públicas, né? Diferentes, mas fazem. Pode seguir. Essa de subsistência, na verdade, é aquela que o pessoal confunde muito com o agricultor familiar. Porque o agricultor familiar, ele planta para a subsistência da sua família, que ainda mora na área rural, mas também vende, ele está no mercado. Já esse daqui, que normalmente, e aí que vem uma grande preocupação, né, do pessoal falar, mas esses aí são ineficientes, não adianta a gente fazer política pública, porque confunde, né, esse segmento aqui. Eles são os pobres da área rural, eles dependem de política compensatória, né, que é o Bolsa Família, cesta básica, etc., né? E é também chamado por alguns aí, eu não vou entrar nessa discussão, de agricultura camponesa, né? Eu fiz o meu mestrado, meu doutorado no Chile, e a gente vê que é meio complicado comparar o campesino da América Espanhola com o nosso, né? Então, mas tudo bem, eu acho que aí é uma outra discussão. É bastante interessante quando fala que há essa confusão, que quando houve a mudança de governo, né, e o Temer entrou, foi feito um verdadeiro absurdo. Porque exatamente ele pensava que para ele, o agricultor familiar, e para o pessoal que trabalha com ele, era esse agricultor. Aí eles pegaram tudo de uma levada toda e colocaram no Ministério de Desenvolvimento Social. Todos os agricultores familiares. Não sei se vocês sabiam disso. E foi uma grita. Felizmente os conselhos foram, né? Foi feita aí toda uma movimentação. E aí realmente se criou o quê? Ele não recriou o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Criou a Secretaria Nacional, né, da Agricultura Familiar, tá?
e que faz esse papel. Mas, inicialmente, ele pôs todo mundo na caixinha do social para receber cesta básica, como se um agricultor que tem uma renda bruta anual de R$360 mil precisa de cesta básica. Tá? E que é responsável por 75% da produção de alimentos nesse país. Tá? Pode ir. Então, esse de subsistência, quais são? São os pobres, realmente, da área agrícola, da área rural. Eles têm condições precárias de vida. Essa foto fui eu que tirei no município próximo aqui, tá? A pessoa, não vou pôr nome, mas ela deixou usar a foto. Produz só por consumo, isso quando produz, né? Ele tem uma tecnologia própria, às vezes tem lá uma mandioquinha, né? Planta alguma coisa, uma hortinha. Às vezes o que sobra ele pode até trocar com outras propriedades próximas, né? Mas, na verdade, ele não está no mercado. Tem acesso nulo ou limitado ao... acesso nulo ao crédito oficial, né? Ele não tem renda, banco não aceita. Mas ele tem ao crédito de usura, que vocês sabem. Então, tem um fazendeiro lá que pode emprestar, o dono da venda. Imaginem o tipo de juros, né? Que ele às vezes acaba perdendo até o restante de coisas que ele tem. Tá? Então, mais crédito de usura mesmo. E, quando planta, como eu falei, cultivo tradicional. Não está inserido no mercado. Então, esse daí, agora nós, né, sabemos que essa população também tem que ser ouvida no plano diretor. Qual é o quadro que nós temos em Piracicaba dessa população, na área rural? Quantos são? Onde estão? E o que está se fazendo com eles? Tá? Pode seguir. E aí vamos entrar no agronegócio. Ninguém briga comigo, o agronegócio não é palavrão, né? A gente já vai ver. Então, o agronegócio brasileiro. Eu tenho uma agricultura de máquinas, que já deu para a gente ver, e eu tenho uma agricultura de gente, mas que também utiliza máquina. Porque aqueles que acham que a agricultura familiar não tem essa competência, acham que ela não pode ser mecanizada. E nós tivemos uma mudança muito grande no país, né, com o crescimento, inclusive, da agricultura familiar, em que se começou a pesquisar e a produzir máquinas adequadas a esse tipo de agricultura. Tá certo? Pode seguir. Então, mas o que é agronegócio, né? É toda a relação, aqui eu estou falando, porque mesmo lá na Exalc, às vezes eu falo agronegócio, tem aluno que já fecha a cara, né? Agronegócio é toda a relação comercial e industrial que envolve, né, a cadeia produtiva agrícola ou pecuária, tá? Vamos seguir, que aí dá para a gente... Pode pôr de novo? Pode seguir ali. Não é campo de disputa. A gente fica alimentando esse tipo, né, de disputa. Isso se a gente pensar com uma outra ótica, na verdade. Tá? Pode seguir? Os dois são importantes para o desenvolvimento do país. Cada um deles tem a sua especialidade na sua forma de produzir, não é? Aquele é mais para a produção de alimentos, né? Esse daqui é mais voltado, né, para uma agricultura já de maior porte, de grande porte, exportação, aquele mais para o mercado interno, esse mercado interno e externo também, e lembrando que hoje a agricultura familiar também exporta para a Europa, através dos produtos orgânicos, tá? Pode seguir. Então, por que surge, né, o agronegócio? Porque antigamente as cidades eram pequenas. Eu estou com 73 anos, então imagina lá quando eu era pequenininha, né? Eu morava em sítio, tá? Mas o pessoal produzia leite, colocava no galão, né? Então o produtor, ele produzia, né? Embalava e vendia, e entregava. Ele ia entregar, porque as cidades eram pequenas, havia possibilidade de ele fazer as duas coisas, né? Então tudo se dava ali dentro da porteira. As cidades cresceram, as exigências também cresceram, né? Novas demandas. E aí o produtor, ele não tinha mais tempo, né, de cuidar da propriedade e vender. Então aí você cria o antes da porteira, os insumos e serviços, tá? Então o quê? Estradas, né? Pesquisa, que começa a ficar necessária para atender essa demanda, fertilizante, novas tecnologias, assistência técnica, software e tudo aquilo, né, que é necessário
para ele poder produzir, né? Para ele ter maior produtividade, etc. E depois da porteira? Ele precisa do quê? Também de estrada, de armazém, de porto, de distribuição, da agroindústria, não é? Então, isso é agronegócio, tá? Então, nós temos, na verdade, que entender só que se essa palavra agronegócio acaba sendo associado, né, aos latifundiários, que aí também tem muito problema de conceito, tá certo? E a gente começa a provocar aí esses embates, né, no campo. Eu, quando chego, eu faço palestra, gente, inclusive em assentamento, pessoal do MST também, tá? A gente acompanha aí, eu dou uma assessoria gratuita, né, para a federação. E quando eu falo em alguns lugares em agronegócio familiar, eles querem me bater. Imagina que nós estamos nesse negócio, né? Aí a gente conversa e chegamos num acordo. Bem, até 2010, então, no agronegócio, nós tínhamos a agricultura empresarial e a agricultura familiar, até 2010. Pode seguir? Depois de 2010, o que aconteceu? Entrou aqui no meio um outro produtor. Isso é importante também, eu não sei, até fica de ver com o IPLAP, que a gente precisa levantar também aqui em Piracicaba, como é que está, sabe, porque é novo, né? Ele vem de 2011, tá? Então, por quê? O produtor empresarial, eu não sei se tem mais alguma coisa aí que vai... Não, pode voltar. O empresarial já está muito claro, né? Ele tem, eu acho que... Passa o outro quadro para mim, que eu acho que fica mais fácil até para... Não, seguinte. O pequeno produtor familiar, eu já falei para vocês, ele tem uma renda bruta anual entre R$20 mil. Isso daí, quem quiser, né, também acompanhar, vocês encontram no site do Banco Central do Brasil, tá? No Manual de Crédito Rural. E isso daí sempre a gente tem a mudança, né, no Plano Safra, que se muda juros, mudam as linhas, né? E a gente encontra toda essa informação. Como eu falei já no início, cuidado, essas leis mudam, né? Então, de vez em quando é bom a gente dar uma consultada para ver se ela ainda... Essa daqui, eu chequei, isso aqui não mudou ainda, né? Espero que... Então, entre 20 mil e 360 mil reais. O médio produtor vai de acima de 360 até 1 milhão e 600 mil reais, renda bruta anual. E o grande produtor ou produtor empresarial, acima de 1 milhão e 600 mil reais. Eu fiz uma palestra em Curitiba, no final do ano passado, e eles me disseram que provavelmente vai ser criado o mega produtor rural, mais uma categoria. Tá? Agora, o que é importante para a gente, né, quando você cria esse médio, é porque, por que ele surgiu? Porque se investiu realmente na agricultura familiar, então ele passou a comprar terra, a renda dele ficou maior, porque ele só pode ter até 4 módulos fiscais, né, de terra. E aí, ele passava direto aqui como grande produtor. Então, ele passava de um juro de 2% a pagar 5% de juros, né? Um juro médio deles. Então, se criou um médio produtor rural, né, que passa a ter, então, essa característica. Mas ele mostra como que evoluiu também, né, tecnicamente. Pode ir. Bem, o familiar. Então, ele produz para o consumo, por isso que confundem, né? E também para o mercado, ele está no mercado, né? Ele tem tecnologia própria para a agricultura familiar, né? O tipo de máquina, a tecnologia, o tipo de mão de obra que utiliza, e etc. Aqui, inclusive, deixa eu falar, que acho que eu não coloquei lá, porque tem muita gente que ainda acha. Havia uma lei, além da questão das máquinas, que não se tinha máquinas, né, para a agricultura familiar, e aí se investiu em pesquisa, mas também com relação ao número de empregados permanentes, né? Então, ele só podia ter 2 empregados permanentes com carteira. Vou dar um exemplo. Aqui em Olambra, nós tínhamos, né, nós inclusive trabalhamos com a Associação dos Agricultores Familiares de Olambra, que o módulo deles, 2 empregados não dava para eles tocarem, porque ela é intensiva de mão de obra, não é?
Então, eu sei que foi feito um trabalho também em todo o Brasil, né? E se aprovou. Hoje, o agricultor familiar, porque eu já vi até gente do Ministério falando coisa errada, tá? Hoje, ele pode ter um número de empregados permanentes que seja menor que o número de pessoas da família. Se ele tiver 10 pessoas na família, ele pode ter até 9 empregados com carteira assinada, tá? Então, então o familiar, o Banco do Brasil, né? As políticas públicas dele é com o Banco do Brasil, né? Hoje a Secretaria Nacional, que eu falei para vocês, quem sabe um dia volta, né? O Ministério. Ele tem uma tecnologia própria também, né? E a política de crédito institucional, que é considerada mundialmente uma das melhores. Eu fui responsável pelo Pronaf no estado de São Paulo durante 4 anos, né? E realmente ela funciona. É uma política muito boa, tá? E então esse é o crédito institucional deles. Pode seguir. O médio produtor, que é o agricultor do meio, né? Ele saiu do Pronaf. Então, ele passa para um programa intermediário também, que chama Pronamp, tá? Então, tem o Pronaf para o agricultor familiar e é o programa, então, nacional para o médio produtor. Pode seguir? Também, vocês sabem que nós tínhamos, né? 2 ministérios, acho que o único país que tinha 2 ministérios. Então, um da agricultura familiar, que era o MDA, né? E temos, né, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, tá certo? Então, o médio produtor, então, também foi para o MAPA e é atendido pela Caixa. Isso aqui, quando eu coloquei, na verdade, era a Caixa que estava entrando nisso, mas o Banco do Brasil também já passou a atender. Pode seguir. E a empresarial, né? Então, está no MAPA, só produz para o mercado, já desvinculou a economia da família, né? Já desvinculou, já mora na cidade, então ele é voltado exclusivamente para a produção, tá certo? Só mercado. Tem uma alta tecnologia, né? E também política de crédito específica. E é ligado, então, ao MAPA, pode seguir, e também é o Banco do Brasil. Pode seguir. A dificuldade, então, que a gente vê para Piracicaba, né? Primeiro, vocês viram todas essas definições, né? Que diferentes concepções e definições do que a gente entende por território urbano e território rural. A gente precisa fechar essa questão, tá? Que fica até mais fácil para a gente trabalhar. Nós vamos estar fazendo agora oficinas, a gente vai participar junto aí, 5 oficinas na área rural. Vamos saber que tipo de linguagem a gente vai usar para que eles possam nos entender e participar efetivamente, né? Pode seguir? Quantificação, é o IBGE que tem esse critério, né? E o que ele usa? Exatamente é o perímetro urbano. Tudo que está fora do perímetro urbano, o resto é rural, né? O que está dentro do perímetro urbano, né? Somos nós aqui que estamos na cidade. Então, o que sobra é o rural, tá? Pode seguir. Em 1940, a nossa população correspondia, né, a rural, a 53,7%, população rural no município. 2000, ela caiu para 3,58%, e no último dado do IBGE para 2010, ela está para 2015. Nós vamos fazer agora a revisão, né, professora Eli? Vamos ver como é que está atualmente essa... Mas quem que quer ficar lá? Quem que quer ficar no lugar? Será que tem saúde, tem educação? Eles não são maquininhas de produzir alimento. São gente, são pessoas humanas como nós. Que eu já vi produtor falar, olha, eu prefiro ir morar perto da ponte, mas a escola está lá pertinho. Então, eu prefiro ir para a cidade, né? Pode seguir. Então, nós já perdemos aqui em Piracicaba, com essa questão da ampliação do perímetro urbano, tá? Quase 68 mil quilômetros quadrados da nossa área rural. Esse dado aí, eu não sei se da última, depois a gente precisa checar, Nancy, para ver se houve mais alguma, mas eu acho que naquele estudo que eu vou deixar para vocês aqui, que vocês podem também procurar, esse era o último dado. Pode ir.
E aí essas propriedades, né, passaram a ser classificadas como urbanas, passaram a pagar IPTU, e a gente encontra vários estudos e depoimentos da queixa deles. Exatamente, eu pago IPTU, mas eu não tenho o benefício que o pessoal da cidade tem. Varrição, né, a coleta do lixo, tudo aquilo que realmente é necessário para a qualidade de vida. Pode ir. Essa é bastante preocupante, né, para ver também que impactos isso daí provoca. Né? Cada vez que você aumenta o perímetro urbano, né, ele vai provocar alteração tanto no meio rural, é muito difícil a convivência de aglomerados, de populações urbanas perto de cultivos, por uma série de razões, não é? Então, provoca alteração no rural e no urbano. E essas várias ampliações, nós já perdemos 68 mil quilômetros quadrados da nossa área rural. No dado que contava lá no estudo, diz que corresponde a 48 campos de futebol. Tá? Porque nós já perdemos, né, da área rural. Pode ir. O Marins, isso aqui eu tenho uma aluna que fez um trabalho de término de conclusão de curso, do TCC dela, e ela foi analisar e entrevistou esse pessoal. Essa última frase foi dela, foi professora, eles dormiram rurais e acordaram urbanos, né? Essa foi a de 2011, tá? Eram 24 famílias, 5 tinham agricultura, 4 suinocultura e 15 horticultura. Fazia parte do Cinturão Verde de Piracicaba. Da noite para o dia, virou poeira. Pode seguir. Os loteamentos clandestinos. Aí a gente vai passar, acho que vocês a gente já viu bastante, né? Gisela também falou. Senão a Silvia aqui, daqui a pouco, ela me toma o microfone. Tá? Que era essa questão, né, de que permitia, que não, quer dizer, antigamente não podia, né, e está aqui, mesmo que sob forma de condomínio e não se destinassem à produção agropecuária. Então, o mínimo da parcela era 20 mil metros quadrados. Tá? E por que proliferou? É aquela história, né, o ser humano ele busca qualidade de vida. Então, onde ficava mais barato, onde ele podia ir, onde ele podia tentar viver melhor, né? Então, a gente não pode culpar a população em si, né? Tem que culpar porque, quer dizer, realmente a administração, por que elas chegaram naquilo, né? E ela se viu excluída, então, do desenvolvimento urbano e vai para aquele sonho de que no rural tudo é bonito, tá certo? No final dos anos 90, nós tínhamos, esse dado aqui a gente precisa, eu não sei se está atualizado, tá? Já aviso. Mas a Lígia, não sei se pode me ajudar nisso, Lígia. Existiam mais de 37 mil terrenos na área urbana nos anos 90, tá? Não construídos e espaço vazio com infraestrutura básica que poderia atender a demanda existente. Que não justificava aumentar o perímetro urbano e criar, né, novos condomínios. Essa lei aqui federal, tá? 6766/79, no artigo 50, estabelecia que constitui crime contra a administração pública dar início ou efetuar loteamento sem autorização do órgão público competente. Tá? E o setor de fiscalização, eu vi, inclusive, que você peguei isso, inclusive esses dados de depoimento, de fiscalização da prefeitura, identificou, né, nessa época, loteamentos clandestinos em áreas rurais, que era na Fazenda Colina Santa Isabel, distrito de Tupi, que hoje é urbano, a área de divisa com o Rio das Pedras, em Ibitiruna, né, que felizmente lá só tem em Anhumas, e na região do Paredão Vermelho. Então, no final de 2015, haviam sido identificados rápida proliferação de imóveis clandestinos, também lá na região do Serrote. Todos esses núcleos estavam em fase embrionária, eles estavam começando, com demarcação de rua, ponto de luz e estrutura de alvenaria em andamento, tá? Na época, já tinha mais de 100 loteamentos clandestinos espalhados na área rural. Né? Um forte comércio ilegal de imóveis, lesando famílias desavisadas, que acabavam sendo convencidas a realizar contrato de gaveta. Essa daqui foi de uma pessoa da CEMOB. Né, essa declaração, Secretaria de Obras do município. Pode seguir? Então, de acordo com a lei federal, a venda de imóvel ilegal de loteamento clandestino
era um crime contra o patrimônio público, passível de penalidade de 1 a 4 anos de reclusão, e se houvesse condenação do infrator, né, no caso o loteador, mais multas que poderiam variar, né, de 5 a 50 salários mínimos. Tá? Segue. Pois é, a lei estava lá, a lei existia, mas ela não foi cumprida. Tá? E aí o que aconteceu? Hoje, ela foi revogada, né? A gente já viu as leis federais. Obrigada, viu, Silvia, ter passado os... Continua, né? Tá. A 10.257.01, né? 11.977/09, e essas leis aí, que permitem a regularização. E é interessante, né, que o INCRA continua vetando imóveis com áreas menores do que o módulo rural. Então, um não se entende, né? O INCRA, né, não se entendendo com o restante. Pode seguir. Estatuto da Cidade, está aí a lei, né? Tem um viés urbano, considerando o rural como extensão do urbano e propondo como diretriz a urbanização do rural. Tá? Preciso respirar fundo nessas horas. Portanto, os planejadores do futuro do município e o Poder Legislativo Municipal precisam ter clareza do que representam esses espaços. Isso já foi colocado aqui para a Gisela, né? A responsabilidade de aprovar ou não. Pode seguir. É inaceitável a continuidade dessa lógica de expansão do urbano sobre o rural, sem análise dos impactos que essas alterações poderão provocar, tanto no rural como no urbano. Repetindo a queixa que já havia sido feita anteriormente. Pode seguir. Né? Então, o plano diretor municipal, tá? E o planejamento estratégico municipal, que é o PEM. Né? Eu estou adicionando mais uma coisa aí, viu, Nancy? São instrumentos de planejamento e gestão de municípios e prefeituras de importância inquestionável. Tá? Não dá para questionar. Os dois são importantes. Planejar o município é o ponto de partida para uma gestão municipal onde a qualidade do planejamento ditará os rumos para uma boa ou má gestão, com reflexos diretos no bem-estar dos munícipes. Essa aqui está aí o autor dessa frase. Segue, já está acabando, viu? Eu falei, então, já com relação ao plano urbano, acho que é importante todo mundo a participar. Tem várias reuniões já propostas nos bairros. Chama o vizinho do vizinho, explica para eles da importância, né? E vamos fazer esse movimento por Piracicaba e por nós que vivemos aqui. E também nós temos o planejamento estratégico de Piracicaba. Estamos aqui também com o nosso professor Eli, né? Que também faz parte lá do nosso conselho diretor, né, professor? E que Piracicaba, no limiar do novo século, colocou-se na vanguarda dos municípios paulistas ao elaborar sua agenda através do Piracicaba 2010. Hoje nós temos a OCIP Pira 21, né? Acho que vai aparecer mais uma, está faltando um livrinho. Nós já estamos, aqui a foto não pegou, nós já estamos, volta só, por favor. Tá? Então, nós temos aqui já 3 livros. Esse daqui, vocês têm todos os dados sobre Piracicaba, tanto urbana como rural. Basta entrar, coloca lá no busca, né, o CIP Pira 21, tá? Vocês podem fazer o download, inclusive, de tudo sobre a área urbana e tudo sobre a área rural, que agora nós vamos começar a revisar e aproveitar e fazer um convite. Venham com a gente, venham nos ajudar também agora nessa revisão que a gente vai fazer, né, da nossa Agenda 21 de Piracicaba. Tá? Pode seguir. Isso daqui também vai constar, depois se alguém precisar, só para... eu peguei esse trabalho, é muito bom, que é a análise da expansão urbana da cidade de Piracicaba, no período de 2006 a 2011, né? Diego Ricardo Lopes Cardoso da Cruz. Gente, trabalho de graduação, vocês veem que beleza o trabalho que ele fez, né? E ele é do Instituto de Geociência e Ciência Exata do campus de Rio Claro, na Unesp, tá? Então, esse material também, se precisarem, a gente tem para download. Pode seguir? Então, vamos participar das oficinas e vamos lembrar isso. Uma sociedade muda, não muda. Muito obrigada, gente, né? E que Deus nos ajude. Bom, obrigada, Marli. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Vamos parar
10 minutos cravados para um banheiro, água, um café, e aí a gente já volta e nós temos até 5 horas para entregar a sala. Pode ser assim? Tinha gente que queria tocar direto, eu acho. Mas é rapidamente, porque senão começa um entra e sai. É tempo para ir ao banheiro, tomar uma água, um café, e a gente já vai entrar nas perguntas. O canal da TV Câmara passou por atualizações técnicas e para que a programação volte a ser veiculada na sua TV, é preciso realizar a ressintonização. Para isso, é muito simples. Basta apertar o botão menu do seu controle remoto, em seguida escolher a opção Busca de Canais Automática, dar OK e pronto, o canal ficará memorizado. Faça o procedimento e continue acompanhando a TV Legislativa de Piracicaba. A Câmara de Vereadores de Piracicaba foi fundada em 1822 e, desde então, os representantes da população, eleitos para os seus mandatos, participaram efetivamente para o desenvolvimento do município e para que Piracicaba se transformasse numa das mais importantes cidades do interior paulista. Os vereadores são os responsáveis pela elaboração, discussão e votação de leis que ofereçam melhorias ao município. Também fiscalizam as ações do Poder Executivo, recebem a população em seus gabinetes e realizam visitas em bairros para identificar as necessidades da comunidade. Para garantir que a legislação seja eficiente, os projetos dentro da casa passam pelas comissões e depois são discutidos e votados durante as reuniões ordinárias que acontecem às segundas e quintas-feiras às 19h30. A população participa por meio do uso da tribuna e da presença no plenário. A Câmara realiza ainda diversas audiências públicas ao longo do ano para discutir assuntos relevantes como a aplicação do orçamento municipal. Para dar suporte às atividades dos vereadores, a Câmara conta com 7 departamentos: administrativo, financeiro, jurídico, legislativo, cerimonial, comunicação, TV Câmara e documentação e arquivo. E visando a transparência do Legislativo Municipal e a aproximação com a população, as principais ações dos vereadores são divulgadas no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, pela Rádio Educativa 105,9 MHz, pela Rádio Cultura Web, Câmara de Vereadores, e pela TV Câmara, 60.4 da TV Digital Aberta e no canal 8 da NET. Desde 2013, a Câmara de Piracicaba conta com 23 vereadores. Hoje, a mesa diretora é composta pelo presidente Matheus Zeller, vice-presidente Ronaldo Moschini, primeiro secretário Pedro Kawai e segundo secretário André Bandeira. Eles são responsáveis pela condução dos trabalhos da Casa de Leis. Reeleitos para o novo mandato estão Aride Camargo Pedroso Júnior, Carlos Gomes da Silva, Dirceu Alves da Silva,
Gilmar Rota, José Aparecido Longato, Laércio Trevisan Júnior, Paulo Campos e Paulo Henrique Paranhos Ribeiro. E os parlamentares que estão em seu primeiro mandato são Adriana Esgrieiro Nunes, Aldisa Marques, Isaac Souza, Johnson Oliveira, Lair Braga, Marcos Abdala, Nancy Tame, Oswaldo Schiavolin, Paulo Serra, Hermisson Rezende e Wagner Oliveira. Câmara de Vereadores de Piracicaba, esta é a sua Casa de Leis. Nossa dica é na cozinha. Para lavar a louça em casa por 15 minutos, se a torneira for aberta apenas para enxágue, você pode economizar mais de 95 litros de água. Já no apartamento, com o mesmo procedimento, a economia é de mais de 220 litros. Escola de samba capricha quando o assunto é destaque. Quanto mais brilho, luxo e elegância, mais o destaque cumpre a função dele, que é se destacar, ganhar visibilidade no conjunto da escola. Na Câmara também tem destaque, mas aqui quem recebe o destaque é o projeto de lei. Durante o processo de votação, os deputados podem solicitar ao presidente da sessão que alguma parte do projeto seja destacada e votada separadamente. O destaque pode se referir a um parágrafo, uma linha ou apenas uma palavra. Primeiro, vota-se o texto principal do projeto e só então o destaque. Se for aprovado, o destaque passa a fazer parte do texto final da proposta.
comida orgânica o quê? Isso é tudo enrolação. Não, pai. Essa comida que você anda comendo por aí na rua, isso tudo é transgênico. Isso é mentira desse pessoal que fica inventando moda para cobrar mais caro pelo mesmo produto. É isso. Você não acha que vale a pena pagar um pouquinho mais caro pela sua saúde? O que você acha, Júnior? Eu? Pô, prefiro me abster. Abstenção é uma palavra muito usada no legislativo. A abstenção é o ato pelo qual o deputado se isenta de tomar parte em uma votação. Essas votações podem ser abertas ou secretas. As votações abertas podem ser realizadas de maneira simbólica, quando para concordar com o projeto basta apenas que o deputado não se manifeste, ou nominais, quando cada deputado é chamado a manifestar seu voto. E é nesse caso que ele pode optar pela abstenção. Em caso de votação secreta, o deputado também pode se abster usando o voto em branco. Ei, você aí mesmo, você que está ouvindo o rádio, ou melhor, você aí que está usando o celular e dirigindo ao mesmo tempo. Você sabia que os acidentes de trânsito causam vítimas devido às imprudências e distrações do motorista? Dirigir usando o celular é assim, fechar os olhos para o perigo. Campanha de conscientização por um trânsito mais seguro. Realização, Prefeitura de Piracicaba e Secretaria de Trânsito e Transportes. www.sinalabertopravida.com.br. Sei não, acho que eu só vou te dar um anti-inflamatório, a gente espera alguns dias. Espera só um pouquinho. Olha, vai ter que abrir isso aí. É caso de canal. Deixa eu dar uma olhada. Vixe. Tem jeito não. Vamos ter que arrancar. Para tomar uma decisão importante, a gente sempre tem que conhecer as diferentes opiniões sobre o assunto. No Legislativo também é assim. As comissões da Câmara podem realizar audiências públicas com representantes do Executivo, do Judiciário ou da sociedade. Essas audiências servem para esclarecer os diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto, para que os deputados e a sociedade possam tomar uma posição quanto a um projeto em discussão. A iniciativa pode vir de qualquer membro da comissão e até mesmo da instituição interessada em participar. E como o nome diz, a audiência é aberta ao público. Vacinação contra o HPV. Proteja o futuro de quem você mais ama. A campanha de vacinação contra o HPV já está no ar e toda menina entre 9 e 13 anos e mulheres de 9 a 26 anos convivendo com HIV devem ser vacinadas. A vacina está disponível em todas as salas de vacinação do SUS. Como em qualquer outra injeção, as reações à aplicação da vacina podem ser dores, vermelhidão e inchaço. Não se preocupe, são passageiras e num período de 24 a 48 horas desaparecem. É importante tomar a vacina sentada e permanecer assim por uns 15 minutos após receber a vacina. A vacina aplicada nessa idade tem mais eficácia, pois nesse período a produção de anticorpos é maior, garantindo assim um